que que o mundo precisa de empreendedores e empreendedoras, né? E é uma coisa que a gente não para pensar qual o papel dos empreendedores e das empreendedoras. E eu gosto de pensar, se a gente olhar tudo aqui, foi feito por empreendedores. Tudo que a gente vê. O chão, o evento, né? A câmera, a tela, tudo foi feito por empreendedores. Tudo que a gente tem foi feito por alguém que pensou em alguma coisa e colocou esse projeto no mundo. Basicamente é isso. Empreender é criar, é um ato criativo, um ato de colocar algo seu no mundo. Quando a gente pensa o que os empreendedores causam, eles criam empregos, os empreendedores resolvem problemas aí da nossa economia, da nossa sociedade, os empreendedores inovam, criam coisas novas para diversas pessoas, aí diversificam a economia, que é o que a gente precisa aqui no Brasil, a gente precisa de uma economia mais diversificada. E quando eu falo de empreendedorismo, né, a gente pensa em a pessoa é empreendedora ou não é, como se fosse uma coisa binária. E, na verdade, é um gradiente. Então, quando a gente fala de comportamento empreendedor, tem gente que não gosta, que não tem o comportamento empreendedor, e tem gente que tem algum comportamento empreendedor, né? Então eu falo que, por exemplo, dentro de organizações, por exemplo, numa escola, numa empresa, tem intraempreendedores, são aquelas pessoas que também se movem contra a corrente dentro das organizações. E a gente precisa dessas pessoas para inovar nas organizações. Elas que levam os produtos ao mercado. Sempre quando eu pergunto para as pessoas por que você empreende, empreendedores, né? E no final do dia a gente ouve várias coisas, né? Sobre, quero ganhar dinheiro, quero ficar rico. Mas os empreendedores no final do dia empreendem porque precisam, que não conseguem não fazer isso, né? É colocar aquela expressão sua para fora. E aí quando a gente fala de motivação, o Elon Musk, uma vez perguntaram para ele, Elon Musk, fala uma frase de encorajamento para motivar os empreendedores. Ele falou, não. Se eu preciso de motivar alguém, essa pessoa não deveria empreender. Essa pessoa não precisa empreender. Porque empreender é uma usina que está constantemente ligada dentro de você, que impulsiona você a criar algo novo. E esse algo novo, se vai dar certo ou vai dar errado, não é a coisa mais importante no final do dia. É colocar. Né? É constantemente colocar. Quando a gente pensa em colocar algo nosso no mundo, vem alguma coisa que eu chamo dos fantasmas anticriação, que fazem com que a gente não coloque essa coisa. Então, é o medo de dar errado, não tenho tempo, eu não tenho tempo. E quando a gente pensa nessas coisas, peraí, e se der errado? Se der errado, deu errado. Né? E eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Não ter tempo, todo mundo tem as mesmas 24 horas do dia. Ser visto como alguém que fracassou, a sua imagem, a minha imagem. E isso vocês devem lidar diariamente. Né? Ainda não apareceu a ideia certa, essa do esperando Godot eternamente dos empreendedores. Não, quando vier aquela ideia, aí sim. E não vem, eu já aviso para vocês, ela nunca vem. Porque a ideia é só uma faísca para acender a fogueira. Então, é um ponto de partida. A ideia que a gente tem do projeto que a gente vai fazer é a mesma que vai ser daqui a 5 anos, quando o projeto estiver rodando. Ela só é uma forma de eu começar, de eu iniciar. Então a ideia muda. E quanto menos eu coloco minha ideia no mundo, mais fraca ela é. Porque o que fortalece a minha ideia é o contato constante com a realidade. E não vamos esquecer que tudo que é novo sempre vai enfrentar resistência. Especialmente no mercado. Ninguém vai colocar um tapete vermelho para você e falar, está aqui o dinheiro, venha. Então, é preciso um tipo muito específico de personalidade, de pessoa para lidar com isso. E quando a gente fala de colocar em prática, de colocar alguma ideia sua no mundo, tem muitas coisas, né? Assim, a gente mapeou um arquétipo das pessoas que dentro das empresas são aqueles que mais provocam mudança, que conseguem levar um projeto, né? Aquele cara que bota a apresentaçãozinha embaixo do braço e apresenta para a diretoria, né? Porque nas empresas o diretor é como se fosse a Dory do Procurando Nemo. Se apresenta o projeto uma semana, na semana seguinte fala que, que projeto é esse? Lá vai você apresentar novamente, e novamente, e novamente. E esse é um skill que poucos têm. Então, é o cara que é troublemaker, enfim,
quando a gente vai empreender, eu acho que uma das principais coisas que a gente tem que fazer é saber lidar com o paradoxo. Que na prática é, né, colocar duas coisas que são verdades simultaneamente e coisas conflitantes. Por exemplo, eu não tenho dinheiro, mas eu preciso fazer marketing. Esse é um paradoxo clássico que todo empreendedor passa. E aí? E aí que tem um elemento aqui no meio, que é a criatividade e a execução, que surge, né? A inovação ela não vem da abundância. E o dinheiro raramente funciona. A gente vê nas startups aí que captaram milhões, né, de dólares. O que faz quando você tem muito dinheiro? Você joga dinheiro no problema. Quando você joga dinheiro no problema, você não tem a melhor solução, a solução mais criativa. As melhores empresas acabaram jogando criatividade no problema. E é isso que a gente fala sobre lidar com paradoxos. Eu queria deixar um recado para vocês, né? Às vezes a gente não se enxerga como um empreendedor. Mas se, a gente não tem chefe. 2, eu preciso arranjar cliente para pagar minhas contas. Eu provavelmente sou empreendedor. Né? Então, às vezes a gente fica... Como que a gente se enxerga nesse contexto? No mundo a gente precisa se vender. Você não tem que ter vergonha de se vender. Né? Então... e essas coisas não são confortáveis, essas coisas são extremamente desconfortáveis de lidar, faz a gente se expor e tudo mais. Mas é o que eu costumo dizer, né? Todas as coisas na vida estão atrás de uma muralha do desconforto. Nada que é bom na vida vem sem desconforto. Então, sempre tem uma muralha do desconforto que a gente tem que abraçar. A gente tem que abraçar esse lado desconfortável. Então, tá sempre do outro lado. E fazendo uma metáfora de jogos, né? Quando a gente vai jogando um joguinho, o chefe da fase é super poderoso, na outra fase aquele chefe já não nos assusta mais. Então a gente constantemente colocar um chefe novo na nossa fase que a gente está, que nos desafia, que nos assusta, também é uma coisa muito importante.